boa tarde a todos. Como o nosso irmão falou, sou Reginaldo Rodrigues, fundador da comunidade católica Água da Cruz. E essa noite nós vamos partilhar o tema A Fé Incondicional em Jesus. Também o meu carinho e um abraço a todos os irmãos que estão acompanhando pela web rádio, pedindo que o Senhor nos faça abrir o coração para tudo aquilo que temos essa noite. Desde já, eu convido você a pegar a palavra de Deus, Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mateus 14, versículo 25. A palavra de Deus nos diz: pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Essa palavra desse momento, não é, que Jesus, olhando aqueles homens na barca, Jesus caminhava nas águas, eles olham e logo, de primeiro momento, pensam que ali tem um fantasma. E ele diz: não sou eu, não tenho medo. E Pedro, confiando no Senhor, pede: se és tu, peça para que eu caminhe sobre as águas ao teu encontro. E naquele momento, Pedro se coloca à disposição e começa a caminhar também sobre as águas. Mas aí começa um vento mais forte, e aí, com medo, ele afunda. Percebendo que está afundando, ele grita: salva-me, Senhor! E o Senhor socorre. Quando nós falamos da fé incondicional no Senhor Jesus, nós nos colocamos em uma situação de decisão. Acreditar verdadeiramente no Senhor é decidir ser do Senhor, é acreditar que não existe outra escolha, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Mesmo nos momentos de ventania da nossa vida, nós temos que acreditar que Jesus é o Senhor. Mesmo que o nosso coração sinta dúvida, é preciso ainda acreditar que Jesus é o único Senhor. É interessante quando nós olhamos para essa palavra e nós olhamos na figura de Pedro, a pessoa do primeiro Papa da igreja. E nós sabemos que Pedro, um homem tomado por um temperamento forte, ele gostava de desafios. Em nenhum momento que Jesus o desafia, ele se esquiva, mas sempre ele se coloca à disposição, ele sempre vai adiante. E é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós temos que acreditar no Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma.
mas eu acredito porque Ele é aquele que governa a minha vida, e eu não posso duvidar disso. Mas é tão interessante que vários santos da igreja vivenciaram a noite escura, o momento de dúvida, o momento de sofrimento, o momento de angústia, até mesmo de duvidar do Senhor, até mesmo de não acreditar no Senhor. Vai dizer Maria Teresa de Calcutá, mas não saíam do caminho, não deixavam de ter no Senhor a sua fé, a sua certeza. Então, a fé incondicional no Senhor é acreditar mesmo quando os ventos vierem contra nós. Quantos ventos sopram contra nós? Sim ou não? Vários. São os ventos da mídia, são os ventos da mentira que o mundo quer colocar como verdade, são os ventos daqueles que não sabem o que é a igreja e falam mal da igreja, até mesmo pela situação que nós estamos vivendo, da renúncia do nosso Santo Padre. E vem várias pessoas cogitando várias situações, e nós que estamos na barca de Pedro, cremos que o Espírito Santo sobrará sobre o homem escolhido, e ele virá e vai pegar no barco e vai continuar, porque a igreja não depende da mídia, a igreja não depende de ninguém, ela depende simplesmente do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, essa fé incondicional eu tenho que cultivá-la a cada dia. É eu apresentar o meu projeto, é eu apresentar o meu sonho, é eu apresentar a minha casa e acreditar que o Senhor vai realizar o milagre. Porque quando Pedro sente o vento, o que ele faz? Senhor, salva-me! E o que Jesus fala? Homem de pouca fé. E Jesus age assim conosco. Ele até brinca, ele até fica um pouco triste porque nós somos oscilantes, mas ele vai ao socorro, ele vai ao nosso encontro. Então, primeiro, eu não posso duvidar do senhorio de Jesus, da sua presença, do seu amor, do seu cuidado para cada um de nós. Ele é o nosso Deus. Ele não depende da minha fé para ser Deus, ele sempre será Deus. E eu, sendo criatura dele, ele vai sempre cuidar de mim. Essa é a única certeza que nós temos. Porque na cruz ele se deu por nós, na cruz ele morreu por nós, na cruz ele derramou sangue por nós. Então nós não podemos duvidar que Jesus sempre virá em socorro ao nosso vento, aos ventos que estão contra nós. Ele sempre vem cuidar de nós. Então eu não posso me deixar levar pelos barulhos do mundo, eu não posso me deixar levar pelos questionamentos que o mundo levanta. Eu imagino que talvez alguns de vocês possam, acerca da decisão do Santo Padre, ter ficado inquieto. A minha reação primeira foi cair no extremo choro. Eu estava no rebanho do carnaval e eu caí em prantos. A minha esposa me noticiou e eu comecei a chorar. Mas não que eu duvidasse da decisão dele, mas pelo amor que eu tenho a ele, por tudo aquilo que ele representa para a história da igreja, pela sua presença ao lado do beato João Paulo II por 26 anos, da força de um homem que nesses 8 anos defendeu a igreja com toda a solicitude, e que estão falando aí que ele não fez nada, porque os olhos do mundo nunca serão os olhos da igreja. E nós que estamos dentro da barca do Pedro, precisamos ter uma fé incondicional em Jesus, e assim em todos aqueles a qual o Senhor coloca no seio da igreja. Então não posso me deixar levar pelos barulhos, eu não posso me deixar levar por aquilo que dizem. Lógico, quem não sentiu ali um filho sem pai? De todo mundo. Mas o ato de Bento XVI é o ato mais sublime que um homem pode ter feito, sabendo de todo o impacto da sua decisão, o que ele quis dizer para nós. E o que ele disse?
me vejo incapacitado de cuidar da igreja, e sabendo da responsabilidade do ministério petrino, eu prefiro que o Espírito Santo veja sobre outro homem e esse homem conduza a igreja. Essa é a sabedoria. E nós temos que, por Jesus Cristo, nosso Senhor, acreditar na voz da igreja. É preciso que o nosso coração seja um coração de um homem, de uma mulher que vive a certeza de que Jesus não abandona a sua igreja. É acreditar que lá, no momento difícil da nossa vida, quando nós apresentamos ao Senhor a batalha que estamos vivendo, Ele virá em nosso socorro. Não virá no nosso tempo, não virá do jeito que a gente quer, mas virá no tempo dele, na sabedoria dele, de Deus. Então nós não podemos ser soprados pelos ventos. Por isso que eu não hesito de dizer, é preciso que nasça no coração da igreja uma fé radical, uma fé evangélica, uma fé que nós não vamos ficar aí à deriva, mas uma fé que nós vamos ser soprados pelo Espírito Santo, não pelos sopros do mundo. Falem o que quiser da igreja, falem o que quiser do Papa, eu estou dentro da barca e eu sei quem é a igreja. Amém. Não importa o que falam, não importa o que dizem, eu conheço a minha igreja. E ela tem que ser atacada mesmo, porque ela é verdadeira. Enquanto existe uma dezena ou milhares, sei lá, de igrejas por aí, nós somos uma única igreja. Existe batalhas dentro dela? Existe. Lógico, onde tem homens tem problema, tem pensamentos diferentes, mas o Espírito Santo nunca deixou de assistir à igreja. Nunca. E essa é a certeza que nós devemos ter dentro do coração. Mesmo que os ventos batam, mesmo que pareça que as estruturas vão cair, a igreja não cairá. E nós, estando dentro dela, viveremos a experiência dessa fé incondicional em Jesus. Ele é a nossa certeza. Como dizia e cantava, e ainda se canta, Monsenhor Jonas Abib, não dá mais para voltar. Não dá para olhar para trás e voltar para a vida velha. Vale a pena ser de Jesus. Vale a pena derramar lágrimas por Ele. Vale a pena, muitas vezes, se sentir cansado por Ele. Acabei de chegar de uma missão, onde fiquei o dia inteiro nessa missão. Mas vale a pena falar de Jesus. Vale a pena anunciar esse nome. Vale a pena sofrer por causa dele. Porque a certeza que tenho é que um dia na cruz, Ele se deu por amor à minha vida. Essa é a única certeza que eu tenho. E que ninguém vai tirar. Nem o vento, nem o sopro, nem uma tempestade, nem mesmo quando eu perder aquilo que eu mais amo. Deus é Deus e Ele não se desdiz. Então Jesus, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa convicção, Ele é a nossa certeza. Quando os discípulos olham para o mar, e quando nós lemos mar na Bíblia, sempre vamos lembrar de situações adversas. Sempre. O que eles falam? Fantasma. Por quê? Porque não conseguiam ver Jesus. É preciso que Jesus diga: não sou eu, fiquem tranquilos. E nós precisamos, no segmento dessa palavra, ter essa ousadia de Pedro. Se tu és o Senhor, faça com que eu ande também sobre as águas. Ou nós vamos ficar na margem. Ah, eu sou católico, mas eu sou mais ou menos. Ah, eu sou católico, mas eu vivo uma fé mais ou menos. A igreja precisa de homens e mulheres verdadeiramente fiéis ao Evangelho e à doutrina. Não podemos ser e ter uma vida dupla. Eu tenho que ter uma fé incondicional no Senhor. Ele é o meu tudo. Ele pode fazer tudo. Então eu preciso ter essa ousadia de Pedro. Senhor, chama-me. E eu digo para você que está aqui: não fique na plateia. Não fique somente sentado. Todos os sábados nesses bancos, nessas cadeiras,
Não, o Senhor te chama para águas mais profundas. Você está participando num grupo de oração de um carisma, de uma comunidade. Pergunta para o Senhor se você não tem uma vocação à comunidade, se você não tem a vocação à vida pastoral. Não podemos ficar sentados. O mundo precisa de homens e mulheres que têm uma fé incondicional em Jesus, e você precisa revelar essa fé ao mundo. Você precisa sair dessa cadeira e servir o Senhor, querido, querida. Não dá para ficar sentado, não dá para ficar parado, não dá para ficar bebendo e tomando leite e se alimentando somente. É preciso transmitir essa experiência que vocês têm em Jesus. Quando o nosso Santo Padre proclama o ano da fé para esse ano, é para que nós nos debrucemos no Catecismo da Igreja, no Concílio Vaticano II, para que a gente olhe que um dia o Espírito Santo abriu a igreja para os leigos. Até então a igreja estava fechada para o clero. Naquele momento, quando o Vaticano II acontece, é para que nós leigos nos tornássemos protagonistas do anúncio do Evangelho. Lá no trabalho, lá na periferia, lá onde os sacerdotes não podem chegar por tantas ocupações que eles têm. Então você precisa sair dessa cadeira. Você precisa procurar saber como é viver o carisma fidelidade, o carisma Árvore da Cruz, o carisma sei lá do que. Tem tantos celeiros aí para se alimentar, tem tantos lugares para você buscar a resposta. Não dá para ficar parado. O mundo precisa sentir o impacto do nosso testemunho. O mundo precisa se sentir incomodado por nossa presença. Se a tua presença não incomoda o mundo, é porque você ainda não está vivendo o Evangelho com autenticidade. E acreditar em Jesus nos faz viver essa fé, o testemunho, uma vida diferente daquilo que o mundo vive. E as pessoas ficam encantadas com o testemunho radical do Evangelho, com a certeza de que Jesus é o nosso único Senhor. As pessoas estão sedentas de testemunho, da revelação da minha fé incondicional ao Senhor. Então eu não posso ficar parado, eu não posso ficar somente navegando na barca de Pedro. Eu preciso pegar o leme e fazer com que esse barco ainda mais avance. Seja protagonista disso. Quem muito come, não se exercita, fica igual eu assim, ó, né? Com um pouco saliente. Com a fé é a mesma coisa. Se eu não torno a experiência que eu tenho dessa fé incondicional e revelo aos homens, ela se torna estéril. E nós temos que ser férteis para esse mundo. O mundo tem que olhar para nós e ter desejo de Jesus, porque nós revelamos uma fé incondicional. Nós cremos que Jesus é o nosso único Deus e não tem outro. Quando nós rezávamos, o Senhor deu uma palavra que diz assim: por isso Ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. O Senhor deu a vida para que nós, escolhidos dele, sejamos verdadeiros missionários, discípulos, protagonistas. Eu não posso deixar com que essa herança, porque Ele é o mediador de tudo isso, como diz a palavra, por isso Ele é o mediador do novo